entrando? Ah, tá. Eles disseram para não espelhar a tela, que daí eles vão... Eu fechei o Discord e abri de novo. Não tá conectou. Gente, voltei. Estão me escutando agora? Deu um problema aqui na internet. Ok, então assim, o Roger disse que vai nos dar uma ajuda aqui, ele vai passando os slides enquanto eu vou falando, tá? Peço desculpa aí para vocês se foi um problema na internet. Então, eu estava lendo o primeiro exercício, que é a questão 20 da UFSC 1999. Esse exercício, na proposição número 1, fala assim: a felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve, precisa que haja vento sem parar. É uma frase, um trecho de um poema do Vinícius de Moraes. E daí diz assim: nos versos acima, o autor, na parte destacada, emprega uma metáfora. E a parte destacada era: a felicidade é como a pluma. É uma metáfora ou não? O que a gente viu na semana passada sobre metáfora? A metáfora, ela é a substituição de um termo por outro, quando existe entre os dois, querendo destacar entre esses dois termos uma relação de semelhança. Se eu digo que a felicidade é como a pluma, eu estou usando os dois termos, a felicidade e a pluma, e ainda estou colocando o é como, né, para criar essa ideia de comparação. Então, aqui eu tenho uma comparação, mas eu não estou substituindo um pelo outro. Eu estou mostrando os dois, mostrando a relação entre eles. Então, não é uma metáfora, né? É uma comparação. Para ser metáfora, eu teria que dizer... esse sentimento é uma pluma, ou sei lá, a pluma que eu levo no meu peito, né? Voa com o ar, voa tão leve, mas tem a vida breve e tal, né? E que no resto do poema tivesse alguma menção que me fizesse identificar que essa pluma era a felicidade. Mas eu tenho que estar substituindo felicidade por pluma e as pessoas têm que entender que uma está no lugar da outra. Por quê, né? A semelhança, ok? Tudo certo aí? E eu tinha colocado no slide 3, se o Roger puder colocar lá para vocês verem. Então, sempre que tiver a expressão é como, é comparação. E sempre que tiver os dois termos, também, né, até pode ser um símile, né, comparação, lembram lá que a gente viu, mas não é a metáfora, tá? Então, o número 1, a proposição 1 estaria errada. A segunda que a gente tem na questão é o romantismo. Aí tem algumas que a gente não trabalhou ainda, porque já vão falar mais de literatura, tá? Mas o romantismo valoriza a emoção, individualidade, libertação de normas, bem como a iniciativa e capacidade criadora de cada indivíduo. No Brasil, coincide com o processo de independência política e assume caráter nacionalista. São representantes na prosa do romantismo, né? José de Alencar, Bernardo Guimarães, Joaquim Manuel de Macedo, entre outros, tá? Então, essa aí seria uma proposição correta também, mas para vocês saberem isso, teriam que estar por dentro do conteúdo de literatura que a gente ainda vai ver. Posso continuar? Só com a leitura dá mais ou menos para entender, né? Agora foi. Obrigada, Richelle e Roger. A proposição número 4. A produção literária brasileira, no século XVI, limitou-se essencialmente às literaturas de viagem e jesuítica de caráter religioso. Também está certo. Também é um conteúdo de literatura, né? Então, nem vamos discutir agora. Mesma coisa com a proposição 8. Decorre em 1998, 90 anos da morte do escritor Machado de Assis, que atingiu o posto de maior escritor brasileiro com os romances da segunda fase da sua vida. Também era uma proposição correta. Conteúdo de literatura que a gente vê depois.
E aí chegamos de novo nas que nos interessam aqui, ó. 16. Em As casas espiam os homens que correm atrás das mulheres, uma frase de Carlos Drummond de Andrade, ocorre um pleonasmo em As casas espiam. Tá? Coloquei lá no slide 3, ó. Por que está errada? As casas espiam é uma prosopopeia. Prosopopeia é figura de linguagem que dá características de seres vivos a objetos inanimados, né? O que seria um pleonasmo? Vocês lembram? Ele está dizendo que essa expressão ali, as casas espiam, seria um pleonasmo. Não é, porque a gente sabe que é prosopopeia, mas também se eu não soubesse que é prosopopeia, eu podia saber o que é pleonasmo. E pleonasmo, não sei se vocês lembram, mas é a redundância, né? A repetição desnecessária, que pode ser por estilo, só para deixar mais enfático, que a gente viu, tipo assim, eu já falei 1000 vezes, não, desculpa, eu já falei, não, era 1000 vezes, o que a gente viu lá, o exemplo era, eu vi com meus próprios olhos. É óbvio que a gente vê com o olho, né? Não precisaria repetir. Então, é redundante, é pleonasmo. Nesse caso de estilo, a gente fala assim para deixar mais forte, né, a expressão. Mas também existe o pleonasmo vicioso, que a gente viu, que é aquele que é considerado um erro pela norma culta, né? Então, quando a gente diz entrar para dentro, né, ele se suicidou, não, ele se suicidou-se, né? Às vezes a gente vê escrito assim, até é difícil da gente lembrar, porque é o que a gente sempre tenta não dizer, né? Então, suicídio já é ele a si mesmo, né? Não precisa ter o reflexivo 2 vezes, né? Tudo é repetido. Esse é o pleonasmo, ok? Então, não era correta essa preposição 16. E aí a gente tem a 32. No verso, vozes veladas, veludadas, veludosas vozes, ocorre uma aliteração. Vozes, veladas, veludosas, vozes. O que tem nessa frase de especial? A repetição sonora, né? Que é construída através da letra V, que surge várias vezes no início ali das palavras, né? Deixa eu até abrir aqui um outro para... Bom, vocês não vão ter aí o da aula passada. Mas, deixa eu pegar aqui, só para ver bem certinho o exemplo que a gente usou lá. Esse era a aliteração, era a repetição de fonemas, né? Então, de sons que não falava necessariamente de nenhuma posição na frase, nem da classe gramatical, nada, né? Mas a gente tinha lá também, além da aliteração, deixa eu pegar aqui o exemplo. Coluto, aliteração. A gente tinha a anáfora, que era a repetição de termos no início da frase, mas aí termos, não sons. A gente tinha um exemplo só para a gente já puxar um pouco o que tem de parecido, né? Repetição, a gente tinha repetição de fonema, que é essa aí, essa proposição está correta, né? Vozes, veludosas, vozes, repetindo o som V, se chama aliteração. A gente tinha, além disso, nas figuras de linguagem de construção ou sintaxe, a anáfora, que era a repetição de termos no início das frases. Então, a gente tinha um exemplo, se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você, se você, se você. Termos iguais, né, no começo sempre das frases. A gente tinha a iteração, que era a repetição de qualquer classe de palavra em qualquer posição da frase. João, que amava a Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria. O Drummond também, que é bem famoso, né? Então, o verbo amava, não estava no começo da frase,
mas é repetido. E a gente tinha o polissíndeto, que era a repetição de conjunções coordenativas. Daí é só quando o que está sendo repetido, independente de onde, é uma conjunção coordenativa, como e, nem, mas, tá? Então a gente tinha exemplo, chega de tentar dissimular e disfarçar e esconder, tá? Só para a gente lembrar um pouquinho das antigas também, que a gente viu na aula passada. Então, número 32, vozes veladas, veludosas vozes, é a literação sim. E a 64, vou morrer de tanto rir, que era aquela que eu misturei ali antes. Quando eu digo vou morrer de tanto rir, há uma comparação, é o que eles estão dizendo aqui. E aí, não estou comparando, né, nada, acho que ninguém ia achar que é uma comparação. Mas se a gente tivesse que dizer o que é se não é comparação, então tem lá, é uma hipérbole. Hipérbole são sempre quando é hiper, quando é super, né? Pensem, hiper, super, é exagero, né? Então, morrer de rir é uma forma de dizer, ninguém vai morrer de rir, né? Mas a gente exagera para mostrar o quanto a gente está rindo no caso da questão aqui. Então, a resposta certa para essa questão 20 de 1999 na UFSC era 46, que era a soma da 2, 4, 8 e 32. E aqui a gente viu, então, a diferença de comparação e metáfora. Se tiver como, é sempre comparação. A metáfora eu tenho que substituir uma palavra pela outra, não pode aparecer as duas que eu estou comparando. Tem a prosopopeia, que é quando seres inanimados têm características de seres vivos. Tem o pleonasmo, que é redundância, repetição, né, que é desnecessária, pode ser até considerada errada pela norma culta. E hipérbole, que é o exagero, certo? Então, aqui a gente já revisou algumas que a gente viu na aula passada, né? Agora a gente vai, se o Roger puder colocar aí, por favor, para a nossa questão 4, é o slide 4 também. Questão 4 do vestibular da UFSC de 2019, tá? Esse aqui eu até já botei aqui as respostas. O que a gente tem aqui que a gente viu? Esse aqui era isso que eu queria procurar aqui. Essa questão, só vou dar uma introdução para vocês, né? Porque eu cortei ela da prova para vocês, para diminuir o que aparece aqui no slide, mas vou dar uma introdução que ela tem. Essa questão, ela aparecia depois de uma charge, um cartunista que tinha o desenho e tinha, assim, uns comentários sobre, não sei se vocês lembram, sobre o incêndio que teve naquele museu lá no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, né? E o museu que tinha lá, que pegou fogo, e então eles estavam falando, já tinha até essas frases que aparecem aqui nessa questão são desse texto, que aparecia junto com essa charge, também um texto de uma jornalista falando, né, da perda irreparável que houve para o Brasil, porque dentro de um museu tem elementos que contam toda a nossa história, né, que representam tudo, né, que a gente, como país, viveu nesse museu em específico, tinham muitos elementos assim, e nesse texto, a jornalista, ela faz né, como argumento, ela traz uma comparação. Ela diz que cada elemento, cada item de um museu, ele é como uma metáfora da nossa história. Porque tu olha para aquele item e ele representa, ele está ali substituindo todo um período histórico, né? Toda uma questão, todo um contexto onde dentro do qual ele era usado. Né? Por exemplo, vamos imaginar, está no museu e vê uma caneta antiga, né? Aquela caneta, às vezes, no material com o qual ela foi feita, o desenho que está gravado, às vezes, no metal dela, o tipo de tinta que ela usava, tudo aquilo vai nos dar informações sobre o momento histórico, né? Durante o qual aquela caneta era usada no Brasil, num país,
né? Pode ter sido importada, daí mostra as relações, né, internacionais que o Brasil tinha. Então, ela faz um pouco, claro, dando, mas eu estou tentando fazer vocês criarem a rede, essa imagem que ela cria. O Museu Professor, aquele local está representado ali. Então, agora eu vou trabalhar as frases, mas daí vocês fazem ali, ó, lembrar sempre de ler os enunciados, né, gente? Ler o que a questão quer. Não se esquecer disso, porque às vezes a gente lê só a frase, mas às vezes o enunciado está pedindo outra coisa, né? Então, considere os trechos a seguir, extraídos do texto 1, que é esse que eu estou falando da jornalista, e a variedade padrão da língua escrita. Então, ele está pedindo que a gente pense no português padrão, né? Norma culta, né, que se fala. Então, a gente tem ali 4 proposições, a 1, a 2, a 3 e a 4. E depois, embaixo, ele vai dizendo que é correto afirmar. E aí a gente tem que dizer se aquelas proposições lá, de 1 a 64, estão corretas. Então, a primeira frase será que eu leio na ordem? Bom, vou ler as frases. Frase 1. O Brasil perdeu a possibilidade de metáfora. Isso já sabíamos. É um trecho, né? O excesso de realidade nos joga no não tempo, no sem tempo, no fora do tempo. Tá? Sobre esse trecho 1, lá nas proposições a gente tem a proposição 16, ó. No trecho 1, né, em 1, os termos não, sem e fora apresentam a mesma função gramatical. Então, olhem lá, o excesso de realidade nos joga no não tempo, no sem tempo, fora do tempo. Ele quer saber se são com a mesma função gramatical. Na verdade, não, né? Porque não é uma função, fora um adjetivo, sem é uma preposição, certo? Então, eles não são a mesma função gramatical, tá? Essa a gente matava sem falar de funções, de figuras de linguagem, né? Depois ele diz, a proposição 30, então a 16 a gente já arriscaria, né? A 32, em 1, o pronome isso tem como referente o excesso de realidade. Então, vamos ler lá o trecho de novo, olha lá. O Brasil perdeu a possibilidade da metáfora, ponto. E daí a segunda frase, isso já sabíamos, ponto. O excesso de realidade nos joga no não tempo. Quando eu começo uma frase dizendo, isso já sabíamos, se eu não falei nada antes, tem como você saber o que é o isso que a gente já sabia? Se eu chegar aqui hoje, abrir o Discord, ninguém vai entender, né? Então, quando eu uso um termo como isso, né, um pronome como isso, ele está se referindo a alguma coisa que já foi dita. Então, ele não pode estar se referindo à frase que vai seguir essa, que vai vir ainda, que seria o excesso de realidade. Ele tem que se referir a alguma frase, algum elemento de uma frase que já veio antes, tá? Então, o Brasil perdeu a possibilidade da metáfora. Isso já sabíamos. O isso está se referindo a o Brasil perdeu a possibilidade de metáfora. Não a frase que vem ainda, né? Certo? Então, não sei se vocês têm essa noção, a gente pode trabalhar também isso depois, de anáfora, catáfora, que são essas referências, né? Quando eu substituo, para não dizer de novo a mesma coisa, eu boto isso, boto às vezes um pronome pessoal, ele, né? Para falar de novo de algo que já foi dito, né? Fazer uma referência a algo e acrescentar algo sobre um sujeito, um objeto que já foi mencionado, tá? Então, a 32 também estaria errada. Vamos para a segunda frase. Outras pessoas... uma frase só. Outras pessoas tentavam furtar o celular e a carteira de quem tentava entrar para ajudar, ou só estava imóvel diante dos portões, tentando compreender como viver sem metáforas. Aí, no número 2, ele diz lá embaixo, ó,
em 1 e 2, ao emprego da figura de linguagem metáfora. Quero que vocês deem uma olhadinha aí. Se vocês estão conseguindo acompanhar, o Roger conseguiu colocar para vocês. Vocês acham... ótimo. Vocês acham que no item 1 e 2 está sendo usada a figura de linguagem metáfora? Lendo de novo o trecho 1 e a frase 2. Tá? O que acontece ali? Ó? O Brasil perdeu a possibilidade de metáfora. Na 2, ele fala lá, diante dos portões, tentando compreender como viver sem metáforas. Pois é, eu também acho que não, né? O que acontece? Na frase 1 e 2, exatamente, Laura, só tem a palavra metáfora. Por isso que eu fiz aquela introdução para vocês. Por que aparece aqui a palavra metáfora? Porque essas frases, esses trechos são tirados de um texto onde o autor desenvolve a sua ideia para falar dessa tragédia partindo da ideia de que do conceito de museu, da sua concepção de museu, como um repositório de metáforas, como um lugar onde estão guardadas as metáforas da nossa história. Não precisa contar lá, que vai no museu, não precisa estar escrito num texto na parede, no século tal, acontecia isso, acontecia aquilo, blá, blá, blá. Não, mas às vezes tu vê um objeto e tu pensa, pá, olha como é que eles viviam olha como é que era uma cama naquela época, olha como é que era o colchão, né, como eu falei ali da caneta, né? Então, só de olhar para aquele objeto a gente consegue chegar a essas conclusões, né? Então, ali, eles estão, esses trechos estão trazendo novamente esse argumento que é forte no texto inteiro, mas ele não está fazendo a metáfora ali, né? Então, vocês pegaram bem a ideia. Número 2, então, estaria errado. Aí, agora a gente tem só as duas, eu acho que estão certas mesmo, né? Que a gente pulou... não, falta a 3 aqui, ó. A 3 não, a 8. A 8 é bem interessante também, ó. Na segunda oração de 3, a tretomada por elipse do sujeito posto na oração imediatamente anterior. Então, vamos ver já a proposição 3, a frase 3, o trecho 3 que a gente não leu ainda. O Brasil é você. Não posso ser aquele que não é. Duas frases. Brasil é você, não posso ser aquele que não é. Na segunda oração, não posso ser aquele que não é. Qual é o sujeito de não posso? A gente já deduz, né? É uma elipse. Elipse é a figura de linguagem em que eu omito um termo que pode ser adivinhado facilmente a partir de outros elementos da frase. Então, eu omiti o sujeito. A gente, em português, fala muito isso, né? Em algumas línguas não se pode omitir o sujeito de uma frase, tem que ter. Mas em português a gente quase nunca diz, né? Eu, não, alguma coisa. A gente já diz não e o verbo, né? Então, não posso, eu sei que é a conjugação do verbo poder na primeira pessoa, singular, então é eu. Eu não posso ser aquele que não é. Então, o sujeito dessa frase é eu. A elipse aqui foi do sujeito eu. E ele está dizendo que é do sujeito posto na oração imediatamente anterior. Brasil é você. Só que lá era você, né? E aqui é eu. Então, ela troca. E a gente vai ver aqui no outro item por quê.
né? Brasil é você. Só que ela responde, não posso ser aquele que não é. Ela troca de você para não posso, né? Para estar certa essa preposição teria que ser Brasil é você. Não pode ser aquele que não é, né? Você não pode ser aquele que não é. Mas ficaria estranho aí, né? Não daria para aplicar a elipse se a gente fosse se referir ao... não é nem o sujeito, né? O sujeito da primeira oração é Brasil, né? Seria Brasil é você. E não pode ser aquilo que não é, né? Daí, e não pode ser seria Brasil. Se fosse a elipse do mesmo sujeito da primeira frase, tá? Seria Brasil. Então, a 8 não está certa, porque aqui o sujeito que está sendo ocultado é eu. E na primeira frase, Brasil é você, Brasil é o sujeito, não eu, tá? Essa estaria eliminada. Mas aonde eu queria chegar é na proposição 4, por isso que eu falei que trocou de você para eu. Me equivoquei ali, porque você não é sujeito, é complemento, né, da primeira oração. O que acontece na proposição 4? Ela diz assim, ó, no trecho 3, né, há uma relação metonímica entre você e Brasil, tá? E essa é uma das proposições corretas. Então, lembrando aí que a gente viu na aula passada, daí eu peço para o Roger colocar aí o slide 5, peço que vocês olhem lá, ó, na 04, Brasil é você, né? A metonímia era uma figura de linguagem que usava esse recurso de pegar um trecho por outro. Vou pegar aqui no finalzinho. O uso de uma palavra para designar um conceito próximo dela, substituindo esse outro conceito, né? Substituição por relações de contiguidade, né? Ela é da família da metáfora, também uma substituindo a outra. Então, a metonímia era aquela figura de linguagem que a gente fala assim, por exemplo, eu comi um pacote de bolacha, eu não comi o pacote, comi as bolachas que estavam dentro, né? Mas eu substituo o contingente pelo conteúdo, né? Ou eu li Machado de Assis no colégio, não li o Machado de Assis, eu li os livros dele, né? Então, substituindo os livros pelo autor. E ali, Brasil é você. Na verdade, o Brasil é todos os brasileiros. Ela quis dizer Brasil é o povo. Mas ela tomou você, a pessoa que está lendo o texto, para ser mais impactante, para o leitor ficar mais tocado pela tragédia que ela está descrevendo. Ela toma você como um exemplo, né, como representante de todos os brasileiros. Então, ela diz, Brasil é você. É uma metonímia tomando a parte pelo todo. Um cidadão por todo o povo de um país. Né? E daí, por isso que ali naquela hora eu falei da troca. Brasil é você. E ela continua na segunda frase. Não posso ser, né? Porque ela também é um cidadão brasileiro. Né? Apesar dela jogar Brasil é você para tocar o leitor, apontando para nós que estamos lendo, esse peso da perda do museu, ela responde, dá continuidade respondendo por ela. Né? Daí falando dela, que ela também, como brasileira, ela também parte desse todo, os cidadãos brasileiros, ela também se sente lesada e acha que não pode continuar, né? Que é difícil ter perdido esse conteúdo do museu, esse patrimônio que faz parte da nossa história, que mostra para o povo o que é o Brasil, né? O que é a nossa história, representação e tal. Então, essa seria uma proposição certa, a 4, tá? Metonímia, a gente viu na aula passada. E a última,
que era bem tranquilo, eu acho, né? Que era 64, que dizia assim, que no trecho 4, diante do Museu Nacional em chamas, de costas para o palácio, de frente para onde deveria estar o povo, Dom Pedro II em estátua. A proposição 64 diz que este período apresenta sentido denotativo, né? A gente conversou lá sobre denotativo e conotativo. Conotativo é ilustrativo, tem gíria, depende do contexto, depende de quem fala. E denotativo é o literal, né? Então, até parece engraçado quando fala do Dom Pedro I, que ele estava ali de costas para o palácio e tal, mas em estátua, né? Está em estátua. Então, é verdade, né? Tá. E que mais que faltou? Ah, a número 1 a gente não leu. Proposição 1. No trecho 4, esse mesmo que eu li agora, a passagem de frente para onde deveria estar o povo apresenta uma crítica ao povo, que não se fez presente para ajudar a apagar o incêndio. Talvez não fique claro para vocês, porque vocês não leram o texto inteiro, né? Mas diante do Museu Nacional em chamas, de costas para o palácio, de frente para onde deveria estar o povo, Dom Pedro II em estátua. Essa parte de frente para onde deveria estar o povo, na verdade, é uma crítica à impossibilidade, agora, de que o povo volte a ocupar esse espaço, que é um museu e que essa autora considera tão importante para o aprendizado e para a cultura do povo, né? Então, eu coloquei lá no slide 5, bem resumidinho, alguns pontos importantes para a gente resolver essas questões, né? Na 1, então, essa que eu acabei de falar, onde deveria estar o povo, é uma crítica ao fato do povo não poder mais estar lá agora que pegou fogo, né? 2, então, usam a palavra metáfora, mas não tem a função da figura de linguagem. 4, Brasil é você, é uma metonímia de parte pelo todo. Não posso, o sujeito ali que foi feita a elipse era eu, então não era você, porque você era o complemento da outra frase, e não era nem Brasil, até eu não coloquei certo ali, porque era a referência para o Brasil, né? Se vocês puderem, depois eu vou botar corrigido lá, até lá no Classroom. A 16, então, não eram as 3 palavras, não tinham a mesma função, porque não era advérbio de negação, fora advérbio de lugar e sem era preposição. E aquela questão que eu acho bem interessante, do isso já sabíamos. Sempre o isso tem que estar se referindo a algo que veio antes, não a uma frase que vai vir depois dele, né? Sim, a próxima frase. E com isso fechamos a questão 4. Agora, a gente tem a questão 12, mas eu acho que eu vou pular por a gente estar com pouco tempo. Eu queria falar para vocês sobre analogia. Eu vou pular essa questão 12, então eu vou pedir para o Roger colocar no slide 8, por favor. Aí vocês olhem depois o slide 6 e 7, que tem a questão, uma questão 12, da UFSC de 2012, e tem a resposta toda explicadinha no slide 7. E lá no final vai ter uma questão, só uma ilustração de tudo isso que eu vou apresentar para vocês, tá? Vou tentar fazer bem rapidinho para a gente, porque é um conteúdo que eu acho importante para várias coisas, não só para figuras de linguagem. Slide 8. Tá dando para ver aí? O slide 8, eu começo a apresentar para vocês a ideia de analogia. Ótimo, Ana, obrigada. Então, aí, ó, analogia. Analogia é uma figura de linguagem, de pensamento, entre elementos duas pessoas
Bom, mas eu acho que vocês vão conseguir entender. Olha só. A gente tem o verbo comer no português, que é um verbo que termina em ER, né? Comer termina em ER, segunda conjugação, né? A gente diz. O passado de comer é eu comi. Só que a gente tem no português o verbo caber, também termina em ER. É muito comum as pessoas dizerem o passado, né? Eu cabi. Porque se é eu comi, é eu cabi. O que as pessoas fazem? Mas estão escutando? Estão conseguindo escutar? Tá. Conseguiram entender a lógica de uma analogia? Quando o nosso cérebro conclui algo por analogia? Então, se eu comi é o passado de comer, na primeira pessoa, eu cabi é o passado de caber, na segunda pessoa. Se a gente pensar no raciocínio que a pessoa fez, isso aqui é muito comum, por exemplo, com crianças, quando estão começando a aprender, ou pessoas que falam outra língua, que estão aprendendo português. A gente, quando está aprendendo uma língua, a gente não vai... Ninguém sabe todas as regras de uma língua, né? Muito a gente vai fazendo analogias. A partir das regras que a gente conhece, a gente deduz, chuta, né? A gente diz assim. Então, aqui é um exemplo de quando o nosso cérebro pensa através de uma analogia e não funciona, né? Não deu certo. Então, eu coloquei lá no slide, depois vocês vão ver. O que o nosso cérebro pensou? Se comi é a forma do verbo comer na primeira pessoa do pretérito, logo, cabia a forma do verbo caber na primeira pessoa do pretérito. Só que não, né? Isso é para vocês entenderem. Então, pode acontecer numa questão de morfologia, lá no vestibular, colocarem, né? Quando um indivíduo conjuga desta forma, não é considerado correto pela norma culta, porém, entende-se que ele usou uma regra de, né, analogia para chegar a essa conclusão, tá? Um exemplo de como nosso cérebro pensa pela analogia. Vou mostrar outro exemplo de onde vai aparecer a analogia, na redação, tá? Vocês vão dar uma olhada agora, né? Estão tendo aula de redação e, de repente, podem até assistir alguma coisa de vídeos aí na internet, mostrando como estratégia de escrita a analogia. Então, exemplo. Na redação, eu posso usar a analogia para destacar, exemplificar e fortalecer uma relação ou não relação que eu quero usar como argumento para convencer o meu leitor do que eu quero dizer. Exemplo, se cai um tema que é a TV e a violência, e eu quero falar, né, reforçar essa relação de causa e consequência, porque tem pessoas que vão dizer que os adolescentes, por exemplo, os jovens, estão ficando muito violentos porque jogam videogame, porque veem filmes violentos, tá? Eu quero dizer que não. Quero mostrar que uma coisa não é a causa da outra, que a TV não é a causa da violência. Então, por exemplo, eu posso usar a seguinte analogia. Se filmes violentos fizessem as pessoas praticarem a violência, logo, filmes de amor fariam todos se apaixonarem, filmes de super-herói fariam todos sair ajudando qualquer um que encontrassem. É uma analogia. Certo? Então, eu vou usar isso para dizer que não, né? Que a TV não é a culpada da violência. Entenderam também como é que a gente pode usar isso para argumentar na redação? E aqui eu trouxe um exemplo que eu não sei se o pessoal viu, que saiu bastante na internet um tempo atrás, Facebook, Instagram e tal. No cotidiano, né? A gente usa muito em ditados, em publicidade, em crônicas. Um exemplozinho é essa frase aí, que é da Irina Dunn. É uma frase bem antiga, que foi escrita em inglês. Essa escritora escreveu, acho que na década de 70 até. Mas foi traduzida assim para o português. Uma mulher precisa de um homem, assim como um peixe precisa de uma bicicleta. Então, essa autora, ela queria mostrar que uma mulher precisa ou não de um homem na vida dela. Precisa, sim, ter. Né? Não, ela queria reforçar uma não relação, né? A total falta de relação entre uma mulher precisar de um homem, né? Com a questão da necessidade de um pelo outro. Então, para dar esse exemplo, tornar esse exemplo mais forte, mais claro, para mostrar como é extremamente absurda a ideia de que um ser humano precisa, né, de um sexo X
precisa de um complemento do outro sexo na vida, sei lá por qual motivo, ela disse que é assim como um peixe precisa de uma bicicleta. Então, ela fez uma analogia para mostrar a não relação, né? Ou a relação de não necessidade, a gente poderia dizer, né? Ficou claro? E aí eu até coloquei ali do lado, né? Em publicidade se usa muito, se apela muito para essa ideia da analogia, né? Mostra lá um cara lindo, famoso, maravilhoso, usando um perfume. Aí, quando ele tá sem o perfume, ele passa e ninguém olha para ele. Ele passa o perfume, passa na rua, todo mundo olha. Aí tu pensa, nossa, se até o fulano ali, que é tão lindo, maravilhoso, famoso, precisa do perfume, então eu também preciso. Claro que a gente não pensa assim tão literalmente, mas é para essa ideia, para esse raciocínio que a publicidade vai apelar, né? Então, isso é analogia. Para que eu fiz toda essa introdução? Vocês viram, pode aparecer na redação, né? Usando a analogia como uma estratégia para argumentar, pode aparecer em qualquer tipo de frase, de texto, pode aparecer até na gramática, na morfologia, tá? E aí, eu apresento para vocês aqui a questão 35, que é bem um exemplo muito nítido, assim, muito legal, eu achei, quando eu vi essa questão, que é a questão do Enem 2019, da prova PPL, que é uma prova aplicada, eu acho, para outro público, assim, específico, que vai falar o seguinte, ó: há casais que jogam com os sonhos como se jogassem tênis. Ficam à espera do momento certo para a cortada. O jogo de tênis é assim: recebe-se o sonho do outro para destruí-lo, arrebentá-lo como bolha de sabão. O que se busca é ter razão e o que se ganha é o distanciamento. Aqui, quem ganha sempre perde. Já no jogo de frescobol é diferente. O sonho do outro é um brinquedo que deve ser preservado, pois sabe-se que se é sonho, é coisa delicada, do coração. Assim cresce o amor. Ninguém ganha para que os dois ganhem. E se deseja, então, que o outro viva sempre, eternamente, para que o jogo nunca tenha fim. É uma crônica do Rubem Alves, tá? O que ele fez aqui? Para falar de relacionamentos, de dois tipos de relacionamento que ele queria descrever, ele usou uma analogia com dois esportes muito semelhantes, tênis e frescobol, né? Usam muitas coisas parecidas. Isso, Roger, né? Pessoas privadas de liberdade. Eu sabia mais ou menos o público, mas não sabia que era essa o significado de cada letrinha ali da sigla. Obrigada. Então, ele usou o tênis e o frescobol, dois esportes que, de uma certa forma, tem muita semelhança, assim, né? Visualmente falando. Se alguém aí é mais especialista em um dos dois, pode ficar bravo que eu digo que são parecidos, mas para quem não conhece, olha, mais ou menos o mesmo tipo de raquete, né? A bola e tal. Mas ele mostra aqui que tem muitas diferenças e partindo dessas ideias que ele apresenta sobre o tênis e sobre o frescobol, fica muito claro entender, né, o que ele está dizendo de duas formas diferentes de se relacionar, tentando um competir com o outro, sem cuidar um do outro, né, e o outro, que é o frescobol, a ideia de um relacionamento em que as pessoas jogam juntas, em que elas se unem para conseguir um objetivo comum, né. Então, lá nas possibilidades, olha, já diz no cabeçalho. O Enem, ele é muito claro já no cabeçalho, ele já dá metade da resposta, né? O texto de Rubem Alves faz uma analogia entre dois jogos que utilizam raquetes e as diferentes formas de as pessoas se relacionarem afetivamente. E aí, ali nas proposições, vocês vão ver que eu acho que é até uma questão simples, né? Porque ele vai falar, o tênis indica um jogo em que a cooperação predomina. Por aí a gente já sabe. Não, ele está dizendo ali que um tenta arrebentar a bola, o sonho do outro, né? Não é cooperação. Errada. B, o tênis indica um jogo em que a competição é predominante. Certo. Mas continua. O que representa um sonho comum no relacionamento entre as pessoas. Não, né? Eu acho que o sonho comum não é de um relacionamento em que um está competindo com o outro. Então, é errado. C, o frescobol indica um jogo em que a cooperação prevalece, o que simboliza o compartilhamento de sonhos entre as pessoas no relacionamento, né? E aqui a gente teria a certa.
Continuando, D, o frescobol indica um jogo em que a competição prevalece, o que simboliza um relacionamento em que uma pessoa busca destruir o sonho da outra. Não, né? Ele está falando que o frescobol é onde tem a cooperação, os dois tentam manter o sonho juntos. E, final, o frescobol e o tênis indicam, respectivamente, situações de competição e cooperação. Não é, né? Seria o contrário. Respectivamente, frescobol o primeiro seria cooperação e tênis o segundo, competição. Então, ali já estaria errado. Tá? Então, acho que estamos esgotando o tempo aqui. Ficou faltando só, se vocês puderem dar uma olhadinha, no exercício que está no slide 6 e as respostas dele estão no slide 7. Ele é um exercício interessante porque ele vai falar vai mostrar provérbios onde tem ali, um deles tem analogia, e vai falar um pouco ali dos paralelismo sintético, acho que não, sintático, tá? Eu fiz um gráfico ali, um desenho que eu acho que vocês vão entender bem o que é o paralelismo, né? Trabalha com a ideia de metáfora. Eu acho que a gente pode, na próxima aula, quando eu voltar, corrigir juntos. Mas vocês tentem entender ele, ler, e ele traz ali uma figura de linguagem nova, uma figura de linguagem nova que é o oxímoro, tá? Ou paradoxo. Tem ali uma definição que eu coloquei no slide 7, mas a gente conversa melhor na próxima semana, na próxima aula, que eu acho que vai ser daqui 2 semanas agora. Tá, gente? Peço desculpa pelo problema ali com a internet no começo. Se tiverem perguntas, podem anotar e mandar pelo grupo aqui, ou a gente pode conversar na aula que vem. Vocês podem anotar e me pedir na próxima aula nossa que eu comece pelas perguntas de vocês, ok? Espero que tenha esclarecido algumas coisas, tenham aprendido um pouquinho, que eu tenha trazido alguma novidade aí para vocês. E boa noite, até a próxima aula, então. Obrigada.